O Apocalipse está chegando. Este é o segundo vídeo sobre o livro Guia, Sobrevivência da Alma durante a Tribulação. Antes de falarmos diretamente sobre o livro do Apocalipse, devemos entender alguns assuntos para podermos compreender as revelações que nele estão contidas. Assim, veja com paciência cada vídeo para possa entender não só as profecias, mas também fazer a tua escolha, e esta deve ser para com Jesus, caso você ainda não o escolheu. Hoje estamos com um grande exército pregando a palavra de Deus, porém muitos não estão preocupados com aqueles que ficarão para a tribulação. Assim, este livro é principalmente para os que não serão arrebatados e ficarão para a tribulação. Escrevemos para eles para que não sejam enganados quando tiverem de fazer a escolha que definirá para eles a vida ou a morte eterna, mesmo que esta escolha seja debaixo do fio da espada. Não pense que o pior medo daquele que ficar para a tribulação será as vozes dos 7 trovões ou anticristo, a besta, o falso profeta ou o próprio Satanás e os seus demônios que estarão literalmente no mundo, ou até mesmo o inferno que será implantado no mundo, e a morte caminhará de mãos dadas com cada um durante a tribulação, e ao longo deste livro você acabará entendendo isso. O maior medo para quem ficar para a tribulação não será e não devem ser estes citados acima, mas sim a escolha que irão fazer, pois ninguém passará por ela sem fazer uma escolha. E há 2 escolhas apenas, não havendo um meio termo. Aquele que estiver na tribulação deverá escolher por Jesus ou pela idolatria na marca da besta. Uma escolha deve ser feita, mas se torna difícil durante a tribulação pelo fato da mentira imperar no mundo, onde a carne fala mais alto do que nos dias antes da tribulação. Nestes dias aquele que era, não é, mas será por pouco tempo e caminha para a destruição estará diretamente durante a tribulação agindo no meio dos homens, e será bem pior dos 3 anos e meio de tribulação para frente. Isso será inacreditável, mas quem acreditará, na verdade, no mundo onde a mentira impera? Quem acreditará na fé no mundo onde Satanás faz prodígios aos olhos dos homens? Não é fácil escolher pela verdade que é Deus, no mundo onde a mentira reinará como se fosse verdade. Muitos serão enganados pela mentira pensando que se trata da verdade, e só se darão conta que foram enganados quando Jesus cruzar o céu com o seu exército, e todo olho verá com certeza, e na sua vinda matar os que fizeram a escolha errada, aqueles que escolheram pela mentira, seduzidos pelos seus corações sedentos às paixões as quais fizeram por verdade contada desde o paraíso pela mentira. Ainda não estamos na tribulação e você está com tempo de fazer a tua escolha antes da tribulação, e assim escolhendo por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, fazendo parte do reino de Deus, você pode ser poupado de tamanho sofrimento que é a tribulação, que serão dias terríveis como antes não houve e não haverá jamais, da mesma forma que te livrará da morte eterna. Assim, busque aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Primeiro capítulo. Não dê pérolas aos porcos. Antes de falarmos sobre o Apocalipse, vamos falar um pouco de como agir em relação ao recebimento da palavra. Falar como devemos agir após ouvirmos a palavra de Deus, e outros assuntos que dizem vir de Deus, para não errarmos o caminho. Há um só caminho. Lembre-se disso, o caminho é Jesus, o qual nos faz nele reino de Deus. Falam por aí, religião não se discute, pois o Deus é o mesmo. Isso é uma armadilha de demônios para iludir e confundir os que não sabem ouvir a palavra de Deus. O homem insiste tanto em dizer que são civilizados, cumpridores de leis e regras, mas quando se trata das coisas de Deus buscam logo a anarquia, paixões e desejos da carne, mesmo que isso vá contra a palavra de Deus. Buscam atender às suas paixões baseados em falsos ensinamentos ocultos atrás de falsos direitos, liberdade e igualdade, mas isso só vale quando lhes é favorável, do contrário prevalece sempre a vontade do interessado, mesmo que a sua vontade vá contra a palavra de Deus. Durante o Apocalipse muitos poderão tirar prova do que estamos falando, tudo bem mais real e literalmente possível. Aquele que hoje lhes ensina tudo isso, que é Satanás, durante a tribulação os obrigarão a cumprir, os obrigarão a comer o pão que hoje amassaram e defenderam, ou no passado fizeram. O peixe é pego pela boca e este anzol é grande e forte, serve para todo tipo de peixe. O mar é farto em variedades de peixes e estes adoram a mesma isca. A linha é forte e o pescador obstinado, bem mais do que foi no paraíso, no jardim do Éden.
Se mesmo que o único e verdadeiro Deus fosse o mesmo em todas as religiões, mesmo assim estariam condenados, a saber, só Jesus é o caminho para a salvação, ele é o único intercessor e mediador com o Pai. Porque há uma base, um fundamento e uma justiça, que é Jesus. Se ele não existisse, nada do que foi feito seria feito. Sabemos que tudo foi feito por ele, Deus existe, ele é, se não fosse não faria a criação, entre elas o homem, o qual não fez para viver eternamente debaixo da morte e do pecado, por isso deu-lhe a vida. Pelo amor e justiça de Deus a criação foi feita, Jesus estava lá, só em Jesus há a vida eterna, ele é a vida. Jesus já estava lá desde a fundação do mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, para não perecermos, devemos aceitar a Jesus e saber como agir diante da palavra de Deus e do seu caminho. Devemos nos alimentar da palavra e andar no caminho. Levítico 11:1. E falou Deus a Moisés e Arão, dizendo-lhes, 11:2, falai aos filhos de Israel, dizendo, estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. 11:3, tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se dividem em duas, e remói, entre os animais, aquilo comereis. Vemos em Levítico que Deus definiu o que era para ser comido pelo povo da época, os quais viviam debaixo da lei, mas para nós que vivemos na graça serve como ensinamento para com Deus. No passado era a lei, Jesus veio e purificou todos os alimentos, mas agora o assunto é outro. Olhando para Levítico 11 vemos que Deus definiu o alimento santo, em relação aos animais, entre eles a condição de animal puro para alimento era, ter unha fendida e remoer. Olhe para você, não como um animal, mas como condição de santidade e pureza em que as unhas fendidas são os pés no caminho do Senhor e o remoer é a busca pelo entendimento e discernimento em obediência na palavra de Deus, a qual nos é dada por alimento para nos fortalecer no caminho do Senhor, para nos alimentar e guiar-nos para o reino para o qual fomos constituídos por Jesus, reino também. Ter unha fendida e remoer é a condição do alimento santo para a época, mas para nós é um ensinamento para com a palavra de Deus e consequentemente para o que vos escrevo. Devemos ser como o cordeiro que é puro e santo como alimento, o qual tem os cascos fendidos e remoem. Ter os cascos fendidos, quer dizer que, tem os pés santos, de tal modo andam num caminho, mas andar apenas no caminho e não se alimentar da palavra não adianta, podem se desviar dele sem saber, porque não conhecem a palavra. Podem andar num caminho pensando que é o caminho da verdade, estão indo aonde os seus pés os leva. Falta-lhes a palavra e o entendimento dela, devido aos enganos dos demônios. Para sermos santos devemos andar no caminho com os nossos pés santos, comer da palavra de Deus e remoer, engolir, remoer e assim por diante, até nos satisfazer. Até que nos dê o entendimento, o discernimento, a sabedoria e a obediência, deixando Deus reinar em nós e nos guiar como um reino que somos nós pela fé nele, porque ele existe por isso é fiel. Hoje em dia escutamos ótimas pregações, porém também somos bombardeados por asneiras e doutrinas de demônios muito bem elaboradas, e se não remoermos tudo o que escutamos, sem o devido conhecimento podemos acabar saindo do caminho da verdade por comer algo estragado. Devemos estar em plena sintonia com o Espírito Santo de Deus que há em nós pela graça de Cristo, o qual nos orienta, nos guia pelo caminho e nos ensinando a palavra. Atos 17:10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Devemos andar com os nossos pés aceitáveis por Deus, com os cascos fendidos devemos andar no caminho da verdade, sendo a obediência em andar conforme Deus nos ordena. Andando em santidade observaremos os nossos cascos serem como bronze, pois andarão conforme a justiça de Deus. Comendo e remoendo, em busca do entendimento, do discernimento, da sabedoria e consequentemente buscando aprimorar a nossa obediência para com Deus. Devemos nos alimentar e remoer da palavra. Tudo quanto escutarmos, que formos ouvintes, devemos meditar à luz da palavra, para não sermos apanhados por doutrinas de demônios e distorções e distrações, feitas para proveito próprio, por paixões e outros. Devemos ser como o povo de Bereia.
Remoendo não caímos em enganos, pois o Espírito Santo em nós que somos reino de Deus, não permite sermos enganados, é como brasa queimando toda mentira e engano que vem de todos os lados, para que a mentira não nos venha por alimento, a nossa fome deve ser pela verdade e justiça de Deus. Levítico 11:4, Deste, porém não comereis, dos que remoem ou dos que têm unhas fendidas, o camelo, que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. 11:5, o coelho, porque remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. 11:6, a lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. 11:7, também o porco, porque tem unhas fendidas, e as fendas se dividem em duas, mas não remói, este vos será imundo. 11:8, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Este vos serão imundos. Observamos os animais com as unhas fendidas em duas, mas não removem, são imundos, não são santos, não são aceitos por Deus, podem andar num caminho de fé, mas não remoem, não analisam para discernir a mentira da verdade e assim ver se estão no caminho certo, se estão fazendo as coisas certas. Muitos seguem uma religião achando que estão no caminho da verdade, por estarem numa caminhada enganosa em busca de algo que pensam ser Deus, mas, na verdade, buscam as suas paixões e assim estando completamente errados, não estão no reino de Deus. Não caminham no reino, o rei não reina nestes. Eles são frutos apodrecendo na beira do caminho, estão na soberba e na arrogância de estarem num caminho e isso lhes fazem achar que são melhores que qualquer um, mesmo os que tentam ou os façam ver e ouvir a verdade do caminho, mas creem que estão no caminho, mas na verdade estão bem longe dele. Eles não remoem, não analisam as escrituras, a soberba de terem um pé que reflita uma santidade, mas não os faz santos. O casco fendido que era para ser de bronze refletindo a obediência e a santidade no caminho da verdade, não passa de apenas um casco fendido, eles não buscam a palavra e assim são imundos como porcos pisando, na verdade, que lhes é dita e vinda de Deus. Outra forma é remoer como os coelhos e lebres, mesmo escutando e depois remoer tais assuntos, até mesmo na palavra de Deus, isso não os faz santos, pois não querem andar no caminho da verdade, estes não têm os cascos fendidos, não têm os pés santos. Muitos têm uma Bíblia, muitos até leem, mas não seguem, não entram no caminho da verdade, para estes o mundo é bem mais atrativo e vantajoso. Estes dois são os que ficam em cima do muro, não se decidem entre a verdade de Deus e a verdade mentirosa do mundo, pois não andam no caminho da verdade, pensam que estão certos, mas no final das contas estão sobre um muro, e no muro apenas o lago de fogo e enxofre que lhe será o ponto final. Lembre-se, para Deus não existe dúvidas, não existe o duvidoso, não existe o meio ou semi-cristão, Deus existe e é fiel para aqueles que têm fé, ela vem de Deus por ele existir. Correndo por fora destes três que são, o santo de casco fendido e remói por isso é aceito por Deus, outro, o segundo, de casco fendido e que não remói, não é aceito por Deus e o terceiro, o que remói, mas não tem o casco fendido, este também não é aceito por Deus. Além destes três tem o que ignora e não se preocupa com a salvação. Não tem o casco fendido nem remói, é como o cachorro que segue a vida, come qualquer coisa que lhe dado como alimento, se lhe derem esterco como alimento ele come, se lhe derem carne humana como alimento ele come. Os cães não estão nem aí, comem qualquer coisa, muitos deles são os que se multiplicam entre as doutrinas de demônios, doutrinas exploradoras as quais exploram eles mesmos, eles são os quais não buscam a salvação, são eles os quais exclamam que o Deus é o mesmo para todas as seitas e religiões, por não quererem andar no caminho nem estudar a palavra da verdade. Os cães escutam qualquer coisa e fazem delas a sua verdade, tanto faz como tanto fez, pois, não remoem e não andam no caminho, e se tal como um cão estiverem em busca de um caminho não encontrão, pois a cada osso ou graveto jogado ao vento saem correndo atrás, como aquilo fosse a sua verdade. Mateus 7:6 Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem e, voltando-se, despedacem-vos. No Sermão da Montanha, Jesus deu-nos um dos seus ensinamentos que até hoje é pouco compreendido, sendo não dar aos cães as coisas santas. Para os cães tanto faz, eles não remoem nem têm os cascos fendidos, eles comem qualquer coisa, o que lhes der por alimento eles comerão.
Se você falar vem comigo, uns te seguirão nem sabendo por que o estão seguindo, outros podem até te atacar e te morder. Já os porcos, que se julgam doutores da palavra, por terem os cascos fendidos, se acham os tais, os bambamas da palavra, a ponto de pisar sobre as pérolas que você encontrar e tentar dividir com eles. Por estarem pisando com os seus cascos fendidos, cascos que não os fazem santos, mas que pelos cascos acham que são santos, te escarnecerão e te atacarão com palavras que acham ser da verdade. Eles têm os cascos fendidos, mas não remoem e assim não são santos por completo, porque não remoem. Assim, muitos que estão por aí no mundo pisarão sobre as nossas pérolas, por se acharem donos da verdade, que o caminho que estão é o da verdade e o nosso para eles não é o verdadeiro. Mas não vamos falar de Jesus para eles? Claro que vamos. Primeiro por amor a Deus para sua honra e glória, e por segundo por amar ao próximo como a nós mesmos. Quem somos nós para julgar o próximo? Só Deus, o único e verdadeiro, só Ele consegue identificar os porcos, os coelhos, os cães e os cordeiros. Lembre-se, o casco fendido fará com que ele se ache no direito de julgar tudo e a todos, e com você também não será diferente. Eles te dirão: quem você pensa ou pensa que é? Um santo? Roubava, matava e destruía aí pelo mundo, agora vem falar-me desse Jesus. Não nos adianta ter uma coisa e não ter a outra, pois assim, seremos como o porco ou o coelho, sem os cascos fendidos ou sem remoer não seremos santos, dos cães nem se fala, pois, este alimenta as heresias e doutrinas de demônios. Digo, tudo que ler neste livro vai e remoa, busque, estude, mas não rejeite a leitura, pois isso tudo não vem de mim. Não podemos obrigar alguém a seguir no caminho, mas podemos falar do caminho. Não podemos fazer com que as pessoas remoam e encontrem a verdade, mas podemos falar intensa e continuamente para lhes virem o interesse de buscar a verdade. Primeiramente busque a verdade, depois ela guiar-te-á pelo caminho, a verdade e o caminho é Jesus. Muitos não se preocupam com a verdade nem com o caminho, mas nas suas paixões acabam por tirar da frente de muitos este caminho, que ao invés de lhes falar da verdade, da salvação, vivem se digladiando, irmão contra irmão. Onde está aí a verdade? Onde está neles Jesus e a sua lei? Qual foi o seu mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Observe no livro de Jó que logo após a desgraça cair sobre ele, logo vão até ele os seus amigos, não um nem dois, mas vão logo 3, não para confortá-lo na sua desgraça, mas sim para lhe acusar e julgar, mas jamais o condenaram, pois Deus não permitiu e tudo que Jó perdeu foi-lhe retribuído bem mais. No mundo há muitos que fazem o papel de Satanás, não só em acusar, mas também de querer se colocar no lugar de Deus para julgar e condenar, pois isto ninguém ou nada pode fazer a não ser o próprio Deus. Muitos que pregam tantas doutrinas e discussões em redes sociais, questionando um, questionando o outro, mas não enxergam que não estão agindo com ou contra o herege em questão. Não estão agindo contra aquele que fez, aquele que pregou, aquele que ensinou a heresia, pois são uma variedade de heresias que não teríamos tempo para questionar todas as que surgem dia após dia, mas isto ou aquilo, não nos convém discutir em meio aos do mundo, pois não vão nos ajudar. O mundo está no mundo, não andam no caminho da verdade, não têm o Espírito Santo dentro deles, não têm o penhor, não estão no caminho da salvação, das suas bocas só saem blasfêmias e escárnios, e estes que se digladiam nas redes sociais e outras, são como se estivessem sentados à roda dos escarnecedores. Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. -1:2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 1:3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. 1:4. Os ímpios não são assim, são porém, como a palha que o vento dispersa. 1:5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. 1:6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Quem é o justo? O que pecou ou o que acusa? Quem está errado, o qual cometeu a heresia ou, qual defende, no meio do mundo, que só entende do mundo? Quem é justo, o que discursa em voz alta como onda batendo nas pedras com a tempestade? Quem dá o ensinamento vindo de Deus? Quem é o ímpio em questão? Quem peça faz mal para si mesmo, mas tem o direito de arrependimento e no seu arrependimento a justificação e a salvação que vem de Jesus. Repreender, ensinar e guiar é bem diferente de acusar, julgar e condenar, e isto não pode vir do homem. A acusação vem do inimigo, o julgamento e veredito vêm de Deus. Onde você está nesta situação? Qual papel você quer usurpar? Você quer fazer o palpe de Deus ou do diabo? Digo, devemos fazer o papel de justificados e com isso sermos santos mediante Jesus, pois, a santidade que vem dele nos faz reino e neste reino há um rei, Jesus, o qual julgará e condenará aqueles que não quiseram ser justificados por ele. 2 Pedro 3:3 Tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Assim temos dois tipos de hereges nos dias de hoje, antes da tribulação. Temos os que pregam, falam, cantam e agem em heresia, muitas vezes sem conhecer a palavra, sem entender a verdade e sem a direção do Espírito Santo, pois não estão firmes no reino e assim cometem erros. Erros muitas vezes simples como também os mais complexos. Outros cometem heresias para sugestionar, para manipular as ovelhas para que as mesmas proporcionem-lhes um sacrifício que não vem da palavra, para aquele momento e sim aquela situação havia de ser antes da primeira vinda de Cristo, e assim leigos, ignorantes e expert, gênios, doutores da palavra, pregando e ensinando heresias. A heresia se dá àqueles que se dizem andar ou andam no caminho da verdade, tudo que é dito pelos que não são cristãos, pelos que não reconhecem a Deus e a Jesus, sendo ímpios e ateus, pois, tudo que falam não são apenas heresias, mas são mentiras, eles não conhecem a verdade, são ignorantes e consequentemente injustos com a verdade, pois blasfemam contra Deus. Heresia significa escolha, opção, e é um termo com origem no termo grego heresias. Heresia ocorre quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião, sendo assim quem pratica heresia, é considerado um herege. Uma heresia é uma doutrina que se opõe frontalmente aos dogmas da Igreja. Do outro lado tem os mocinhos, os que acham e se intitulam ter o Espírito Santo, os que se alegram quando surge uma heresia, olham um prato cheio, mesmo que esteja com 1 ou 2 grãos de feijão neste prato. Ficam alegres principalmente se a heresia for de uma igreja bem conhecida, mas a placa não lhes interessa, o que importa é se esta tem bastante fiéis. Estes que se dizem melhores que qualquer um outro, que dizem conhecer a palavra e por isto se colocam, se fazem juízes condenando em rede mundial, na internet, aquela pessoa, aquele que falou algo que ouviu ou que leu sem entender direito, aquele que falou sem intenção de algum tipo de lucro ou aquele que sabendo daquilo ou entendendo daquele jeito encontrou uma oportunidade de lucrar, mas que acabou falando uma ou várias heresias. Porém os mocinhos, os que olham na heresia do próximo a oportunidade de levar uma vantagem, ter um lucro, não levando em consideração a palavra de Deus que nos ensina como agir nestas situações, como veremos mais à frente nos versículos que estes, os mocinhos, deveriam ler antes de sair por aí envergonhando o Evangelho, deveriam saber, por sua magnificência, conhecimento, pela sua genialidade, sua santidade, deveriam saber melhor que ninguém, pois se colocam no mais alto dos tronos, pois julgam os outros. Eles se colocam no papel de Deus. Estes olham para o cisco no olho do próximo, mas não tiram a tora, o tronco de árvore dos seus olhos. Lucas 6:39, e dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? 6:40, o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. 6:41, e por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? 6:42, ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho?
Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. 6:43 Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. 6:44 Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. 6:45 O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. 6:46 E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? 6:47 Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 6:48 É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. 6:49 Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Na verdade, são hipócritas que querem que os outros sejam perfeitos em relação à palavra, mas estes não são, erram diante da palavra, no desconhecimento da verdade. Devemos andar com os nossos cascos fendidos no caminho da verdade e remoer toda a palavra que nos é dita, para que não sejamos enganados até mesmo pelo nosso próprio coração, o qual sem Deus é enganoso. O próximo capítulo, que é o próximo vídeo, veremos sobre Deus Rei Fiel. Amém. Continua. Inscreva-se no canal. Ative o sininho e deixe um joinha para o canal. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Amém.